Colaboração é de suma importância nós todos participarmos, a fim de que seja algo mais dinâmico, né, e possamos todos ser edificados com a fala de todos, como a gente tem sido sempre, pela graça de Deus. Mateus 5, do versículo 17 e 18, Mateus 5, 17 e 18, vai dizer assim, próprio Cristo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Meus irmãos, vamos começar com uma pergunta, né? Gostaria de ouvi-los. Por que Jesus começa com não penseis? Qual é o propósito dessa sentença negativa? Certo? Porque ele está aqui, bem-aventurado, sempre falando ensinos de maneira, começando, né, um parágrafo aqui nas nossas Bíblias, de maneira positiva. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, bem-aventurados. E no versículo 17 ele já começa, não penseis. Por que Cristo está fazendo isso nesta parte do Sermão do Monte? Lembrando que estamos no Sermão do Monte, tá? Vai de Mateus 5, 1 até Mateus 7, versículo 29, tá? Que é a nossa EBD durante as próximas semanas. E, meus irmãos, por quê? Eu acho que é porque, historicamente, a expectativa é que o Messias, não que ele abolisse a lei, mas que ele cumprisse a lei e fosse uma espécie de salvador, e falando assim, ele veio, salvou, então a gente já pode ficar tranquilo. Tipo isso. Perfeito. Alguém mais, meus irmãos? Alguém? Gabriel, vou falar assim no singular, porque qualquer um dos dois que quiserem falar, estou aceitando. A Samuel já falou um aspecto. Acho que ele está falando ensinando, né? Porque ele subiu no monte para ensinar. Então ele está sendo bem didático, né? Sim, sim. Deus deu a lei, olha, eu sei que eu me esvaziei de alguns aspectos da divindade, mas eu acho que vocês estão pensando que eu vim para revogar a lei, mas não é bem assim não. Os judeus, quando eles estavam ouvindo Cristo, né? Primeiro, o ensino de Cristo, aqui a gente estava começando, né? O ensino de Cristo, à primeira olhada, né? Quem lê os ensinos de Cristo superficialmente, vai acreditar que Cristo está abolindo a lei, certo? Como a Samuel disse, poderia haver uma certa expectativa de que chegaria um tempo em que não fosse mais necessário, mas a questão aqui é que, como Cristo, ele reiteradamente está falando sobre o verdadeiro propósito da lei, e os israelitas, eles não estavam alicerçados no verdadeiro propósito da lei. Lembremos isso, tá? Lembremos sempre isso. Os israelitas se confundiram muito e muito, acreditando que a lei com que eles se relacionavam era um pacto de obras. Os israelitas se confundiram nisso. A lei não era pacto de obras, jamais foi pacto de obras, porque ninguém jamais foi salvo pelas obras da lei. Cristo, no seu ensino, falando reiteradamente sobre isso, poderia soar aos ouvidos desses hebreus que, nossa, então ele está revogando a lei. Não, Jesus não está revogando a lei. Ele está dando a correta interpretação dos mandamentos divinos. Isso, sim. Tanto é que depois do versículo 17, e vai praticamente uma exposição até o versículo 8 do capítulo 6, não, até o versículo 5 do capítulo 6, que é a oração, vai sobre a lei, sobre a correta interpretação, a interpretação do sexto mandamento, a interpretação do sétimo mandamento, e assim por diante. Mas aqui também o que Cristo está fazendo é uma introdução sobre um novo assunto. Porque se a gente pega para ver o Sermão do Monte, olha, do versículo 1 ao versículo 11, do versículo 3 ao versículo 11, nós temos o quê? As bem-aventuranças, certo? O que as bem-aventuranças estão querendo nos ensinar? Características do verdadeiro crente.
Versículo 13, também característica do verdadeiro crente. Sois sal da terra. Versículo 14, o verdadeiro crente, ele é luz do mundo. É uma característica dele. Ou seja, não é possível ser crente sem essa característica. O crente tem essa característica. Agora, a partir do versículo 17, esse negativo, que não penseis, ao mesmo tempo em que ele está tentando não dar uma falsa compreensão do decálogo, que ele veio abolir o decálogo, ao mesmo tempo ele está fazendo uma introdução. Ele está introduzindo um novo assunto, porque do versículo 17 até o versículo 20, que a gente não vai abordar isso, vai ser 2 EBDs, a gente vai ser só 17 e 18, mas ele está fazendo uma introdução, né, para chegar no versículo 20 e dizer, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele não chega, acabou sobre luz do mundo, versículo 17 já diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Porque se ele fizesse isso, as pessoas iriam acreditar que ele estava indo contra a lei de Moisés. Ele está fazendo uma introdução. Olha, o que eu vou começar a ensinar aqui agora não é que eu estou abolindo a lei de Moisés. Eu não vim abolir a lei de Moisés, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. E a lei aqui, a gente vai ver no decorrer do estudo, é em todos os seus aspectos. Vou pedir para os irmãos abrir um em Mateus 22, 40, um outro irmão em Lucas 24, 44 e um outro irmão em Lucas 16, 29. Um irmão, Mateus 22, versículo 40, um outro, Lucas 24, 44 e o terceiro irmão, Lucas 16, 29. Quem abriu Mateus 22, por favor, leia. Estes dois mandamentos dependem de toda a lei e dos profetas. Ok. Lucas 24. Quem abriu Lucas 24? Pode ler. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ok. A Rosângela leu sobre o quê? O resumo dos mandamentos. O Israel leu Lucas 24, eu agora tenho que abrir aqui porque eu esqueci. Lucas 24, o versículo 44, vai dizer, né, como Israel disse, são estas palavras que eu vos falei, que ainda estava convosco. E importava que cumprisse o que está escrito na lei e nos profetas, certo? E nos salmos. Por quê? Vou pedir para o irmão logo abrir para a gente ir para a justificativa, essa questão do Lucas 16, 29, que está anexado numa parábola. Quem abriu pode ler, por favor. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Obrigado, Leandro. O que está aqui explícito no que a Rosângela, o Israel e o Leandro leram? Que tudo isso, lei e profetas e salmos, e lei e profetas, conforme Abraão, se refere ao Antigo Testamento. Então, o que Cristo está falando aqui, que ele veio cumprir a lei e os profetas, certo? É o Antigo Testamento. Lei e os profetas podem ter, de certa maneira, significados algumas vezes distintos. Algumas vezes. Mas, geralmente, quando vem lei e os profetas, ou lei, os profetas e os salmos, está ligado ao Antigo Testamento. Jesus está falando o quê? Olha, o Antigo Testamento, eu não estou abolindo o Antigo Testamento. Não estou. Tem alguns cristãos que são aderentes da ala dispensacionalista que praticamente anulam o Antigo Testamento. Nós não fazemos isso. O Antigo Testamento, ele não está anulado. Tá? Ele está cumprido em Cristo Jesus. Tudo bem? Então, o que Cristo está dizendo é que a lei, os profetas e os salmos, ele veio cumprir. Contudo, algumas vezes, quando diz lei e os profetas, pode estar ligado à dispensação também. Em Mateus, quando Jesus fala, a lei e os profetas perduraram até João, que é João Batista, desde já vem sendo anunciado o Evangelho, ele está colocando lei e os profetas como um termo que significa dispensação. Tá? Dispensação. Essa questão de dispensação, lei, profetas e Evangelho,
está ligado à teologia do pacto. Tá? Então, nós não vamos conseguir abordar isso agora, mas pacto de obras, Adão, Eva, Deus, Adão caiu, não tem mais pacto de obras, pacto da graça. Debaixo do pacto da graça tem várias alianças, duas dispensações. A dispensação do Antigo Testamento e a dispensação do Novo Testamento. Várias alianças como assim? A aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com o povo no Sinai, a aliança com Davi. São várias alianças que estão apontando para Cristo. Duas dispensações. Antigo Testamento e Novo Testamento. A nova dispensação é quando? Quando Cristo encarna e se sacrifica. Quando Cristo morre e o seu sangue escorre naquela cruz, a nova aliança se inicia. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não tem aliança. É por isso que Vinícius respondeu semana passada aquela indagação da Ramila, de que o povo aqui em Mateus 5, de certa maneira, eles ainda estão na antiga dispensação, porque não teve derramamento de sangue. Não teve derramamento de sangue. Jesus está pré-anunciando a nova aliança. Ele está pré-anunciando, ó, vai vir essa nova aliança. Eu estou anunciando a nova aliança, mas eu vou inaugurá-la ainda. E quando que ele inaugura? Na cruz do Calvário. Ali é inaugurada a nova aliança. E desde então, nós estamos na nova aliança. Ok? Então tem esse termo também, lei de profetas, pode significar dispensação, como está em Mateus 11, eu não vou lembrar ao certo. Ok? Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma consideração? Vamos então seguir. Quais são as implicações? Isso aqui tem muita coisa que a gente pode considerar, tá? Quais são as implicações de se acreditar que Jesus revogou a lei e os profetas em sua vida? Lei e profetas aqui no termo de Antigo Testamento. Tanto a lei sinaítica, que está no Monte Sinai, quanto todos os profetas, Isaías, Jeremias e assim por diante. Quais são as implicações? Primeiro, muitas pessoas com tal crença errônea julgam a lei de Deus como algo ruim e totalmente contrária ao Evangelho, colocando a lei de Deus e a lei de Cristo como opostos. Portanto, causam conflitos entre o pai e o filho. A gente, certa vez, conversando com uma irmã, né, ela falando sobre Levítico, ela citou esse adjetivo. Aquelas leis loucas do Antigo Testamento, loucas de Levítico, loucas. Ela falou que a lei de Deus era louca, porque ela tem essa compreensão. Ela tinha, espero que não tenha mais, né? Louca. As pessoas, muitas vezes, quando se defrontam com Levítico, se colocam diante do texto como juízes sobre o texto, julgando que aquilo ali é um absurdo. Ou seja, julgando que a lei de Deus é um absurdo. Aí como Paulo, se não me engano, Paulo fala que já não, ou Tiago, né? Acho que é Tiago, fala, já não sois mais praticantes da lei, mas vocês querem ser legisladores da lei. Meus irmãos, quando a gente se defronta com o texto bíblico, é submissão. A gente vai entender que algumas coisas, sim, não são válidas para hoje, mas o que está em Levítico é santo, justo e bom. O que está em Êxodo é santo, justo e bom. O que está em Deuteronômio é santo, justo e bom. Quando lermos alguém sendo apedrejado, é santo, justo e bom. Tá? Oi? Perfeito. Por quê? O inferno é o que? A punição eterna. A gente não acredita nisso? Então, por que pra gente é santo, justo e bom o inferno? E quando Deus, na antiga dispensação, manda apedrejar alguém, isso não é santo, justo e bom. A punição do inferno é muito mais severa do que a punição de um apedrejamento. Tá? É muito importante. Eu gostaria de ouvir os irmãos. São muitas implicações. O que os irmãos acreditam que quando nós invalidamos o Antigo Testamento, quais são as implicações, ou seja, o que nós perdemos, qual pecado nós podemos cometer, ou que deficiência na caminhada cristã nós podemos ter quando nós ignoramos o Antigo Testamento. Os irmãos conseguem pensar em alguma coisa? Falando do versículo de Simão, uma coisa que me chamou a atenção foi a suficiência da Escritura. Como se ele deixasse explícito que mesmo ali Jesus, o Cristo ali ensinando, ele estivesse apontando as Escrituras também, como se a palavra de Deus fosse ela é importante. Mesmo o próprio Cristo estando ali, ele fala apontando a palavra. Então, a problemática também de invalidar o Antigo Testamento é porque é a
Perfeito. Por isso que é boa participação, meus irmãos. É isso. Né? Tem mais, se não quiserem. Né? Mas, por exemplo, Cristo não está alheio, tá? Ou contrário ao Antigo Testamento. Não está. Cristo, ele é a palavra encarnada. Todo o Antigo Testamento está apontando para Cristo. Todo o Antigo Testamento ele está clamando por Cristo, ele está chamando Cristo. E Cristo encarna. Ele cumpre. É a palavra de Deus. Como a gente começou aqui, essas leis absurdas, que podem parecer absurdas, está apontando o absurdo do próprio homem, a maldade do homem. Então, o apedrejamento e todas aquelas crueldades da nossa vista, na verdade, é a crueldade que vive no homem. Porque se o homem fosse reto, as coisas não aconteceriam. Mas ela está apontando o quanto o ser humano é ruim. Não a lei em si, mas o homem. Sim, isso aí. A lei é santa, justa e boa. Eu, porém, sou escravo do pecado, sou vendido ao pecado. A gente viu em Mateus, ó, Romanos 7,14. Romanos 7,14. É interessante essa questão da teologia fala do antilogismo, né? Uhum. Ser contrário à lei de Deus. Né? É interessante porque uma das implicações que ele tem aí é você atacar a própria trindade, né? Porque quando Deus dá a lei a Moisés, o Deus ali é o Deus triuno, né? Então é Cristo, né? O Pai, o Filho e o Espírito que estão concedendo três pessoas, um só Deus, entregando o decálogo a Moisés e depois também as leis cerimoniais, né? Para que o povo pudesse cumprir as leis civis. Então você já tem um problema aí que você fala que o Pai e Cristo são como se fossem deuses diferentes, que aparecem em épocas diferentes, né? Então tem a lei do Pai e tem a lei de Cristo. Né? O Filho tem uma lei contrária à lei do Pai, e quando ele encarna, ele busca anular a lei do Pai como se ela fosse uma lei ruim. Né? O outro ponto com essa conclusão é que se você fala que a lei do Antigo Testamento é uma lei louca, ou uma lei ruim, você está falando que algo ruim e mal pode derivar de um Deus que é absolutamente bom. Então, se um Deus é absolutamente bom, que não há sombra de variação e nem maldade, você tem um grande problema em afirmar que a lei que veio dele é ruim. Aí alguns vão tentar fugir disso falando que a lei, na verdade, é a lei de Moisés, né? E não de Deus. Moisés inaugurou essa lei e tirou da cabeça dele. Aí você vai ter um problema com a Escritura, né? Porque você está falando que o Cristo confirma a lei que veio de Moisés, Cristo confirma o ministério de Moisés e os apóstolos, como Paulo, confirmam o ministério de Moisés. Então você está falando que Moisés inaugurou uma coisa onde Cristo, sendo Deus, confirmou e os apóstolos, que tinham autoridade de Cristo, também confirmaram. Então você tem várias implicações negativas em concluir que o Antigo Testamento, na verdade, deveria ter sido abolido. Né? Aí, às vezes, é uma compreensão anacrônica, né? Você se coloca por fora da história e você quer julgar a história. Né? Então acho que às vezes a gente não pensa nas implicações, mas é um grande perigo, né? É um grande perigo você se colocar como juiz da lei e aquilo que está escrito você afirmar que na verdade é você dizer que você é bom e Deus é mau, né? Isso aí. Então assim, o pecador ele se coloca no lugar de Deus. Né? Ele fala, não, isso aqui que Deus, essa ordem de Deus aqui é absurda. Né? Como que apedrejar pessoas? Né? Aí a grande questão é que você acaba não pressupondo o pecado, né? Porque se Deus quer matar uma pessoa aos 20 anos de idade, ele pode, porque ele já não solicitador e não quebrou a regra. A regra é você quer viver eternamente, não comeu do fruto. Se você comeu do fruto, o problema está lá atrás já. A morte é o salário de qualquer pecado. Aí não importa se é aos 20 anos, se é aos 50 anos, a questão da punição, se é por apedrejamento, a morte é o salário daquele pacto que Deus fez com Adão e ele quebrou. Né? Então, às vezes a gente fica, como você colocou aí a questão do apedrejamento, né? Isso não é nada comparado a ser pisado eternamente por Deus no inferno. Né? O lagar do Cordeiro. Cristo vai pisar eternamente nos ímpios. É isso que é o lagar do Cordeiro. O lagar é o quê? Onde se pisa as uvas para fazer o vinho. O que o Luiz falou é o pensamento atual da igreja. O pai é severo, é muito severo, apedreja pessoas, faz isso, faz aquilo, e o filho é só amor. Aí você tem um problema na Trindade. Você tem um problema crítico na Trindade, mas muito crítico mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo concederam a lei a Moisés. Concederam a lei a Moisés. Tá bom? A gente vai ver que essa lei, a lei moral, por exemplo, ela antecede Moisés. Outros problemas, como a gente já falou, né?
acreditar que 39 livros são inúteis, né, que é o Antigo Testamento, acreditar que a lei de Moisés era ruim, Vinícius disse isso, e Deus deu uma lei ruim. E um ponto muito importante, pecado deixando de ser pecado. A gente vê, por exemplo, um teólogo, né, que infelizmente é pastor, famoso, ele, por exemplo, tem essa concepção. Ele tem essa concepção e ele acaba chegando na conclusão, porque ele tem essa concepção, que ele não sabe dizer se, por exemplo, incesto é pecado. Porque incesto só está explícito no Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem explícito incesto. Não tem. Zoofilia está explícito no Antigo Testamento, não está explícito no Novo Testamento. E aí? Olha só como esse homem, que até hoje é pastor, ele está flertando com uma área muito perigosa. Ele está flertando com o liberalismo. Olha como esse homem ele pode chegar a um momento em que na igreja dele vai começar a aceitar incesto. Oi, Samuel. O problema não é nem essa heresia desse pastor, mas é porque na pós-modernidade, até o que é cientificamente comprovado como ruim, que é a relação entre pai e filho, geneticamente dá um monte de transtorno, está entrando em quesito de debate, de discussão. Sim. Nem na era da ciência, tudo é validado pela ciência. As pessoas estão questionando essas práticas por uma questão de perversidade do coração, simplesmente por isso. Sim. Porque nem a ciência, a Bíblia já fala que é errado. A ciência também condena, né? E ainda assim as pessoas querem insistir o quê? Nos seus pecados, nos seus prazeres pecaminosos. Isso aí. Então, às vezes, eu estava conversando ontem com o Tony, uma coisa que a gente conversando e falou assim, né? Nossa conclusão, né? Sobre sermos pais. A gente tem prazer em fazer algumas coisas, mas pelo amor a outra pessoa que vai ver a gente fazendo, a gente não faz. Para não ensinar o errado ou para não ter quem a gente ama fala assim, mas papai, mamãe, você fez. Sim. Então, as pessoas, né, elas querem viver, às vezes, o cristianismo ou qualquer tipo de verdade, mas elas não esquecem que quando a gente tem que viver uma verdade, a verdade, ela, às vezes, ela é amarga, cara. Ela não tem sabor doce na nossa boca, não. Não. Ela é sacrificante. Em muitas questões, né, em muitos pontos da nossa vida. Israel leu aqui, o povo chorou depois de ser exposto à lei. A lei não faz ninguém pular de júbilo e alegria, porque a lei condena, a lei fala, você é pecador, você merece o inferno. É isso que a lei faz. A lei faz isso. E uma outra quesito que, entrando no que a Samuel está dizendo, gente, não tem como nós querermos avivamento, que é o que a igreja, é o lema atual, avivamento, avivamento, avivamento. Nunca na história da igreja teve avivamento real e genuíno, não estou falando de sentimentalismo, chorar não é avivamento. Real e genuíno, alheio à lei de Deus. Não tem isso. Avivamento do rei Josias. Na Bíblia, lei recuperada. Neemias, lei recuperada. Reforma protestante, lei recuperada. E a lei é tão recuperada que os cristãos eles começam a praticar a lei moral, a gente vai ver isso, de maneira tal que eles começam a influenciar positivamente a esfera pública, de maneira que, nas características deles, eles são sal, eles são luz. Porque eles praticam. Eles praticam o que é a vontade revelada de Deus. Tá? Voltando aqui para a gente seguir mostrando comprovações bíblicas que não tem esse oposto entre lei do Pai e lei do Filho, ou que existe uma discordância entre Antigo e Novo Testamento. Alguém abra, por favor, em Levítico 6:5. Alguém? Perdão, Samuel. Perdão, não, senhor. Deuteronômio 6:5. Deuteronômio 6:5. Um outro irmão em Deuteronômio 10:12. Um outro em 30, versículo 6. A gente vai ler primeiro só Deuteronômio e depois... Não, e um outro Levítico, depois de ler o Novo Testamento. E um outro Levítico 19:18. As pessoas falam, não, mas a lei do filho é amor, né? A lei do pai é crueldade. Quem abriu em Deuteronômio 6:5 pode ler, por favor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus,
Não foi o que Cristo disse. As pessoas estão achando que Cristo está dando um novo mandamento. O que está escrito, Alex? Por favor, de novo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Gente, isso está na lei. Jesus não está nesse ponto, quando ele fala o resumo da lei, que é amor, ele não está inaugurando nada novo. Ele não está falando, ó, a lei é severa. Não, ele está apenas expondo Deuteronômio 6,5. É isso que ele está falando. Ele está falando ipsiliteris Deuteronômio 6,5. Tá? Deuteronômio 10, 12, alguém? E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno, para o bem de vocês. O que Deus está falando? Ele requer o quê? Amor. Deus já está falando isso no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Que guardar a lei é o quê? Uma expressão de amor. Eu quero que vocês amem. Amem. Tá? Levítico 19 e 18, agora sobre o próximo. Guardarás os teus estatutos, não permitirás os teus animais. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. O que Cristo falou? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. E o primeiro e maior mandamento, resumo, amarás o seu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Está na lei, Levítico. Então, meus irmãos, quando a gente compreende a antiga dispensação, vendo essas questões da lei civil, da lei cerimonial, em que pessoas eram punidas, pessoas eram beneficiadas no sentido de quando aceitavam a lei, eles tinham bênçãos, o céu chovia na estação correta e assim por diante. Isso tudo é o quê? É amor. Quando uma pessoa, já que está falando de apedrejamento, uma pessoa era apedrejada por amor, amor a Deus. Amor a Deus. Era por amor a Deus. Ok? Quando Deus dá uma legislação sobre receber o estrangeiro em Israel, e esse estrangeiro ter a mesma lei que o israelita, não fazendo acepção de pessoas, amor ao próximo. Está na lei. A diferença é dispensacional, não é moral. É dispensacional. É o que a gente vê na nossa confissão de fé, vai dizer o quê? Na antiga dispensação, este pacto da graça, ele era administrado de forma diferente de como é no pacto, na nova dispensação, que também está debaixo do pacto da graça. São administrações diferentes. Administrações, mas amor está tanto no antigo, tanto no novo. A religião cristã, a suma é amor? Sim, a religião do Deus vivo e verdadeiro é amor. Mas o amor não folga com a injustiça. Paulo já disse isso em 1 Coríntios 13. Não é porque nós amamos, nós não vamos ter disciplina eclesiástica. Não é por causa disso, porque amarás o Senhor seu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. A disciplina eclesiástica é, por exemplo, que é algo que é análogo na nova dispensação a esses ritos punitivos, né? Ele é o amor a Deus e ao próximo. É amor a Deus e ao próximo. Por quê? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 5, depois 6, que aquele homem que ele queria que sofresse a punição era para que, porventura, a alma dele fosse salva. Porventura pudesse ser salva. Porque deixar a pessoa dentro da igreja praticando uma série de pecados com o pretexto de amor, não é amor. Porque essa pessoa vai cair diante do Deus vivo e verdadeiro e Deus ele vai ter que prestar conta diante de Deus. Então, vai estar enganando aquela pessoa, porque ela vai se achar salva. Ela vai estar praticando uma sorte de pecados, mas a comunidade não me disciplina, não me repreende, então eu estou certo. Romanos 7,7. Deixa eu adiantar. Ali, ler Romanos 7,7. Tayane, 7,7 a 14. Tayane, 3,31. O Gabriel já leu?
Então, Gabriel, 1 João 3,4. Aline, pode ler, por favor. Diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Mas não teria a lei conhecida por vista, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo a sede, pelo meu pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento que eu andei e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Obrigado, Aline. A lei é santa, justa e bom, mas o pecado, para se mostrar que é pecado, ele pega algo bom e converte em mal. Por quê? Porque eu sou escravo do pecado, eu sou vendido à imoralidade. O problema não está na lei, o problema está em mim. O problema está que eu sou pecador. Eu sou carnal e a lei é espiritual. Taiane, pode ler, por favor? Antes, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O Sermão do Monte, que a gente vai ter essa série de estudos, é uma demonstração disso. Cristo estava mostrando a fé verdadeira e mostrando que quem seguir a fé verdadeira cumpre a lei, confirma a lei. É isso que o Sermão do Monte está ensinando. Gabriel, por favor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso aí está ligado, por exemplo, a esse último ponto, pecado deixando de ser pecado. Pecado só é pecado se é transgressão da lei. É por isso que as pessoas começam a fazer aquela pergunta, né? A pergunta que é infantil dentro da igreja evangélica, que já se arrasta durante 50 anos. Tatuagem é pecado? Isso é pecado? Outra coisa é pecado? A pergunta é, está na lei? Não está na lei, não é pecado. Gabriel. Geralmente, eu estava tendo uma conversa ontem com o sobre isso. O pecado deixa de ser pecado. Geralmente, uma relativização de uma parte da lei implica em você relativizar ela aos poucos tudo. Porque, por exemplo, essa igreja que você citou uma coisa. Não duvido nada que daqui a pouco, por exemplo, homossexualidade nessa igreja vai começar, se não está sendo aceita, por quê? Vai dizer que no Antigo Testamento se fala mais claro, Jesus não falou isso, e só tem a passagem lá de Romanos, né? Não quer dizer isso. Aí daqui a pouco a pessoa vai fazendo concessões que o pecado deixa de ser pecado tanto no Antigo Testamento, quanto a pessoa começa a relativizar o Antigo, e não vai dar muito tempo ela está relativizando o Novo, né? Porque acho que agora o Espírito de Deus vai mostrar para a pessoa que ela não está mais crendo na lei. Ela está conversando com a pessoa, que ela começou a relativizar algumas coisas do Antigo Testamento. Mas eu fui usando algumas passagens do Novo, você vai vendo que a pessoa também não crê naquilo. Né? Então, assim, o Espírito de Deus é o mesmo, tanto no Antigo e no Novo. Então, a pessoa, quando ela deixa de relativizar algumas coisas do Antigo, se bobear, ela já está relativizando a Bíblia toda e vai falar que ela crê em Jesus, não crê na religião, aquelas frases bem, assim, jargões, né? Então, assim, se você cavar um pouco mais, vai perceber que a antipatia com a pessoa não é com o Antigo Testamento, é com ela já está enxergando a Bíblia com os olhos da relatividade do dia, né? A Bíblia toda, não só. Perfeito. Foi como a Samaria também bem disse. O problema de quando a pessoa chega nessas conclusões do Antigo Testamento, o problema não é o Antigo Testamento. O problema é, ela já caiu no engano da serpente, e sereis como Deus. Ela já está querendo ser como Deus e ela está querendo ser legisladora sobre sua própria vida. Ela está querendo dizer, Deus, eu revogo essa lei. Só quem revoga a lei é legislador. Quem não é legislador, cumpre a lei. É por isso que as leis cerimoniais, que a gente vai ver, e as leis cívicas, foram abolidas. Por quê? Porque quem aboliu foi o legislador. Está explícito na lei, na Bíblia. Em Hebreus está explícito que a lei cerimonial cessou. E por quê? Porque não cessou meramente porque Deus quis, mas porque Cristo cumpriu aquilo. Tá? Por isso. Fala que você descumpriu, É Tiago. Descumpriu o ponto da lei, você descumpriu lá todo. Descumpriu tudo. Porque você Tá bom. descumpriu o próprio
proposta da lei. Isso aí. Que é você seguir totalmente a Deus por submissão. Isso aí. É interessante essa questão aí, porque tem gente que não vai afirmar categoricamente que ele não crê no Antigo Testamento, né? Aí ele vai para outro tipo de pessoas, que é o decálogo, mas não é decálogo, sabe? Tem os 10 mandamentos, mas ele é um crente de 9. Ele é um crente de 5, ele seleciona do decálogo qual que ele pode cumprir e qual deixa de cumprir. Como se desse uma liberdade para isso, né? Então tem cristão que guarda o decálogo, mas o dia do Senhor, ele exclui aquilo. O dia do Senhor é um mandamento que ele encaixou na lei cerimonial. Isso aí. Mas não está. Deus entregou 10 mandamentos porque você tirou um. Veja só, você se colocou como legislador, você criou uma nova lei, mudando a lei anterior, colocando essa para a lei cerimonial. Por aí vai, né? Então, tem gente que não anula tudo, né? Acha muito pesado, mas ele escolhe uma assim, sabe, comigo, e fala, esse aqui, olha, eu não preciso mais cumprir. Mas aí você tem que ter um raciocínio bíblico, né? Para entender por que não pode mais cumprir. Se é pecado, se Deus entregou 10. Aí a gente vai ver, por exemplo, que a lei moral, ela continua em vigor, a gente vai ver isso ainda, jamais com o pacto de obras, como era com Adão. Mas ela continua em vigor, por quê? Porque Deus ainda quer que o homem cumpra a sua vontade. Deus quer que o homem seja santo, justo e bom. E onde é que ele vai conseguir ter a norma correta do que é santo, justo e bom? Na lei moral. Okay? Mas vamos seguir para a gente chegar nesse ponto. Deuteronômio 29 vai dizer, eu vou ler, que é aquele famoso versículo. Eu ia citar de cabeça, falar que todo mundo sabe de cabeça, mas já deu errado aqui em outros estudos, eu não vou repetir esse erro. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos. Qual o objetivo? Quando? Né? Para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, o israelita, né, Moisés aqui está falando que ele sabe muito bem que existem propósitos inescrutáveis para o homem. Lutero costumava falar de o Deus oculto e o Deus revelado. O Deus oculto a gente não sabe, por exemplo, o que Deus quer para o destino da nossa nação, a nação brasileira. A gente não sabe. O que Deus quer? Ninguém sabe. A história vai mostrar o que Deus quer. Por quê? Porque o que Ele quer, Ele efetua. Tudo bem? Mas a gente não sabe. Isso é o quê? É desígnio de Deus, secreto. Quem vai ser o presidente daqui a 8, 10, 20 anos? A gente não sabe. Porque isso é o quê? Oculto a nós. Quando que a gente vai morrer? Deus sabe e Deus quer, e um dia Ele vai nos chamar. A gente sabe? Não sabe. Isso é o quê? Oculto. E tem várias coisas ocultas, que está ligado apenas ao ser de Deus, ao que Ele decretou. A gente não sabe. Quem é eleito? A gente não sabe quem é eleito. A gente não sabe. É por isso que a gente prega para todo mundo. A gente não sabe quem é eleito. Agora, Deus não nos deixou no escuro. Deuteronômio 29 está dizendo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, não me pertencem. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse deve ser o nosso sentimento. Em Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus, nós devemos nos relacionar dessa maneira com a lei. Não com o pacto de obras, mas porque nós sabemos a vontade de Deus, nós sabemos o que Deus quer, nós sabemos o que agrada ao nosso Deus, nós sabemos o que apraz o nosso Deus. Portanto, nós devemos cumprir porque nós amamos o nosso Pai. Uhum. Quando a gente pensa em cumprir a lei, pensa sempre em primeiro lugar em agradar a Deus. Sim. Mas ele não necessita, né, de certa forma, da nossa adoração, da nossa obediência. Uhum. Ele é perfeito. A lei de Deus pode ser vista como uma misericórdia e a bondade para nós, porque a gente vê como é difícil. Mas quando a gente cumpre, a gente tem que essa honra. Todo pecado, toda transgressão leva à morte. Sim. Então, eu vou ver, quando eu vejo a lei de Deus assim, além do fazer eu obedecer, como uma bondade de Deus, misericórdia. Eu não coloco como fardo, né? Sim. Fardo pesado. Porque toda transgressão me faz entender que me leva à morte. Aí eu penso que é um ato de amor. Sim. Deus me diz: olha, se você fizer isso, você vai ser apedrejado, como no Antigo Testamento. A gente vê esse ato que parece ser cruel, mas o que essa pessoa fez? Sim. Na verdade, a abominação está O ato dela. Uhum. E aí, quando eu vejo a leitura dessa forma, para mim, é como se fosse
Sim. A gente tem que entender, primeiro, Deus é um ser pessoal. Ele se agrada e ele não se agrada de algumas... Por exemplo, o Espírito Santo se entristece. Não esqueçamos isso. Está escrito. Está escrito. Não entristeçais o Espírito. Então Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus moral. E por ele ser um Deus moral, a lei de Deus é uma expressão do seu caráter. Ou seja, a lei de Deus é o quê? A expressão do caráter de Deus. Então a lei de Deus, a gente vai chegar lá, vai estar anexada ao ser humano. Todos os homens têm a lei de Deus no seu coração. Por causa do pecado, ela está obscurecida. O ato de misericórdia divino está no fato de no Sinai ele revelar a lei. Mas Adão, por exemplo, ele tinha a lei de Deus no seu coração. Ele tinha a lei de Deus no seu coração. Não a lei como nós a temos. Por quê? Porque Adão não era pecador. Antes, irmão, quando estou falando Adão aqui nesse contexto, é antes da queda, tá? Antes da queda ele não era pecador. Adão era justo. Adão era santo. Adão era bom. Tá? Se alguém poderia cumprir a lei, era Adão. Tá? Ele tinha toda a capacidade, toda a disposição espiritual para cumprir. E ele a tinha no seu coração. A diferença que os teólogos vão dizer é como Adão se relacionava com a lei. Adão se relacionava com a lei de maneira positiva. E nós, em 8 mandamentos, nós nos relacionamos de maneira negativa. Ou seja, não matarás, não furtarás, não isso, não aquilo. A lei de Deus expressa no decálogo são 8 nãos e 2 preceitos positivos. Honra teu pai e tua mãe e lembra-se do dia de sábado. Por quê? Porque a lei, quando ela é expressa no Sinai, ela já está trabalhando com pecadores. Então ela é misericórdia no Sinai. Com Adão, já é uma expressão de Deus criando um ser à sua imagem e à sua semelhança. Então Adão, ele cumpria, por exemplo, o resumo da lei. Ele amava a Deus de toda a sua força, com todo o sedimento, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com tudo. Ele amava. Adão amava antes da queda. E ele amava o seu próximo como a ele mesmo. Ele amava a Eva como a ele mesmo. Ele cumpria até o fruto vir ser uma realidade no gênero humano. O fruto proibido. A expressão do caráter de Deus. Do caráter de Deus. Samuel. Estou lembrando do texto que a gente leu agora, que a gente leu, né? Romanos 7, 7 a 14. Isso. Paulo fala que eu não saberia que eu cobiço se Deus não dissesse, não cobiçarás. E na verdade, quando Deus olhou para a geração de Noé e ele enxergou todos aqueles pecados que eles não sabiam nem nomear, ele quis desfazer um pacto, né? Mas claro que não ia desfazer porque o pacto é eterno. Uhum. E quando ele deu a lei, ele falou assim, olha só, gente, vocês estão muito errados, mas agora eu vou nomear o que vocês estão fazendo de errado para vocês não fazerem. Isso é misericórdia. Porque isso já está dentro do coração de vocês. Perfeito. Por causa do pecado, né? Perfeito. O ser humano, por isso que a gente fala que, olha, quem não conhece a lei vai ser condenado, vai. Porque no coração dele ele sabe que é pecado. Ele sabe. Mas só que ele não tem uma certeza. Então a misericórdia de Deus foi expressada no Sinai. A gente tem que ver Sinai como misericórdia. As pessoas vê Sinai como pacto de obras. É misericórdia. Sinai é misericórdia. Tá? Como Samuel disse. Os hebreus estavam praticando uma sorte de pecados que estavam enfurecendo Deus. Por quê? Eles tinham se prostituído com os deuses do Egito. Eles tinham se casado, alguns deles tinham se casado com mulheres que não deviam se casar. E assim por diante. Aí no Sinai, Deus vai lá e mostra, olha, essa é a minha vontade para esse povo. Essa é a minha vontade. Então, Israel ele tinha algo que nenhuma nação na antiga expressão tinha. Ele tinha a lei expressa e codificada nos 10 mandamentos. Ok? Vamos seguir, então. É como a nossa confissão, a gente está trabalhando com Adão, por exemplo. No capítulo 19 vai dizer, Deus deu a Adão uma lei como pacto de obras. Deus deu a Adão uma lei como pacto de obras. Por este pacto, Deus os obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte, no caso dele, violá-la. E dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Essa lei, depois da queda do homem, continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam nossos deveres para com Deus e os outros 6 os nossos deveres para com o homem. Qual é a diferença antes disso? Todo ser humano se relaciona com a lei moral? Sim. Sim.
A diferença é a seguinte: o ímpio, o não regenerado, se relaciona com a lei moral debaixo de um pacto de obras. Ou seja, a maldição está sobre a vida dele. Maldito todo aquele que não cumprir a palavra desta lei. Todos os homens estão debaixo da lei moral. Todos, não importa se eles conhecem ou não. Por quê? Porque ela foi dada a Adão e a sua posteridade. Todo homem, quando ele blasfema a Deus, ele ignora a Deus, ele não participa do culto divino, ele está apenas amontoando ira para o dia da ira. Todo homem está debaixo da lei moral. Quem está debaixo... Por quê? Porque ele está debaixo do pacto de obras. Quem crê em Cristo pela fé genuína e verdadeira está debaixo do pacto da graça. A lei moral já não mais o condena. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei moral. Agora, a lei moral é apenas no sentido de que nós sabemos a vontade de Deus e nós a cumprimos como expressão do nosso amor e gratidão ao que Deus fez. Nos libertou do império das trevas, nos libertou da escravidão de Satanás, nos libertou dos nossos pecados. Então, a lei moral, ela está em vigor hoje. O ímpio, ele está debaixo da lei moral. É por isso que a religião ímpia, todas as religiões ímpias, espiritismo, romanismo e assim por diante, as heresias, todas elas são o quê? Sobre coisas que devem fazer para aplacar a ira de Deus. Aí eles fazem uma obra porque eles querem merecer a salvação. Aí eles fazem outra coisa porque eles querem merecer a salvação. Toda religião humana, ela é sobre mérito. Toda religião humana e errônea é sobre mérito. A única religião sobre graça, que você não precisa fazer nada porque alguém já fez tudo por você, é a religião cristã. Verdadeira. A verdadeira é graça. Somos salvos do quê? Pela fé. Pela fé. Isso é graça. Não é obra para que ninguém se glorie. O pacto da graça, tá? Já expressa o que ele é. Ele é totalmente graça divina que nos salva de nós mesmos, do império das trevas, de Satanás. Não há nada que nós podemos fazer para que Deus nos ame mais. Nada que nós possamos fazer para nós mesmos fazer, para escaparmos da ira divina. Não. É crer em Cristo, confie nele. E já que você crê e confia nele como expressão do seu amor a Cristo, você guarda os mandamentos. Por quê? Porque quem me ama, obedece ou guarda os mandamentos. Tá? Vamos continuar. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, foi Deus servido dar ao seu povo de Israel, considerado uma igreja sob a sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram a Cristo, essas leis fazem o quê? Servem ao culto e prefiguram a Cristo. As suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Tá? A lei cerimonial, a lei civil, elas representam várias instruções dos deveres morais. Estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. Que todas? Lei cerimonial e lei civil. Tá? A esse mesmo povo considerado como corpo político, Deus deu leis civis que terminaram com aquela nacionalidade e que agora não obrigam além do que exige a sua equidade geral. Isso aqui, equidade geral, dá uma série de estudos, né? Uma série de estudos, porque é pegar Deuteronômio e aplicar Deuteronômio hoje em dia, tá? Acho que isso aqui é do Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, ele comentando sobre o que significa lei no Sermão do Monte. Agora, o que significa lei aqui, no Sermão do Monte, em Mateus 5,17. Tá? O que se deve entender por a lei neste ponto particular? Martin Lloyd Jones diz: parece-me que precisamos concordar que esse vocábulo, conforme é aqui empregado, significa a lei em sua inteireza. A lei, conforme foi entregue aos filhos de Israel, consistia em 3 porções: a porção moral, a porção judicial e a porção cerimonial. Judicial aqui é um outro termo para civil. Se você ler novamente os livros de Êxodo, Levítico e Números, descobrirá que foi assim que o Senhor transmitiu a lei. A lei moral consistia dos 10 mandamentos e outros grandes princípios morais que foram firmados de uma vez para sempre. Além disso, havia a lei judicial que tinha ou que tem em vista a legislação dada para a nação de Israel dentro das suas circunstâncias peculiares do momento, indicando como os israelitas deveriam conduzir-se em relação ao próximo, bem como ao que deviam e o que não deviam fazer.
Finalmente, havia a porção cerimonial da lei, que envolvia os holocaustos, os sacrifícios, os ritos e as cerimônias ligados à adoração no templo ou em outros lugares. Mas agora, cumpre-nos asseverar que a lei inclui todos esses aspectos. Por conseguinte, nosso Senhor estava aqui se referindo a tudo quanto a lei ensina diretamente sobre a vida, conduta e o comportamento dos homens. Tá? Ele está falando a lei. Então, tudo que a lei significava, tudo que a lei expressava, lei civil, cerimonial e moral, Jesus está se referindo aqui. Ele veio cumprir. É por isso que a forma como nós nos relacionamos com a lei é diferente. É por isso que nós dizemos que o pacto da antiga dispensação tem uma administração e na nova dispensação tem uma nova administração. Por quê? Porque entre uma dispensação e a outra há o cumprimento. Cristo. Jesus cumpriu. Os holocaustos, cerimônias apontavam para Cristo. A lei civil era uma instrução para que o povo entendesse o senhorio de Deus, entendesse o senhorio de Cristo e assim por diante. Tá? Vamos seguir para depois a gente entender melhor. Levítico 34. Eu leio Levítico 34. Algum irmão, abre em Deuteronômio 24, 17. O quê? Perdão. O primeiro eu sempre estou errando. Eu vou ler números, tá? Algum irmão abra Deuteronômio 24, 17 a 19. Um outro irmão, Deuteronômio também, 22, do 6 ao 8. Tá? Algum outro irmão em Gálatas, 3, 23 a 29. Outro em Hebreus 8, 13. E por último, João 19, 28 a 30. Tá? Eu vou ler Números 34. Oi, pois não? Na palavra que você leu, eu vou te perguntar, mas você fala assim que vai chegar nessa explicação, tá? Aham. Ele fala que assim, quem lê a lei e ensina errado, quem desobedece, é o menor do reino. Sim. Quem observa e guarda é o maior. Mas ele não tira ninguém do reino. Você vai explicar isso? Isso está aqui no Sermão do Monte, né? Acho que está... Não, É o seguinte. no que a gente leu. Ah, tá. No início que você está Ah, a parábola... Lembro. Lucas, acho que é Lucas 16, se não me engano. Isso o Gustavo provavelmente deve abordar na semana seguinte. Mas, basicamente, isso tem uma relação entre o que continua da lei moral. Tá? Tá? Então hoje você vai explicar só sobre a lei, né? Isso, só sobre a lei. Porque... Esse sermão continua a explicação na próxima EBD. Isso, na próxima EBD. É porque a lei não é revogada. Tá? A lei não é revogada. Agora, é o que a gente trabalha, por exemplo, em Hebreus 6 e assim por diante. Quem não consegue fazer distinção entre equívoco teológico e heresia está sendo muito... Deixa eu tentar usar uma palavra correta. Está correndo grande perigo de não cair num legalismo extremista. Tá? Existe equívoco teológico e existe heresia. Tá? Algumas pessoas têm uma compreensão errada em determinados aspectos da palavra de Deus. Portanto, aí se relaciona a essa questão de ser considerado mínimo, e essas questões também. Aí outras pessoas têm uma compreensão maior. Tá? Mas está ligado, não está ligado ao cumprimento integral da lei ou essas coisas. Tá? Mas o Gustavo deve abordar na próxima EBD. Tudo bem? Eu vou ler Números 34, do 1 ao 15, para a gente ver na íntegra por que números é importante, porque cristão tem que ler números, ler genealogia, ler tudo isso que muitos cristãos pulam. Né? Números 34, do 1 ao 15, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra de Canaã. Quando entrardes aonde? Na terra de Canaã. Será esta a que vos cairá em herança a terra de Canaã, segundo os seus limites. Tá? A região sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zin. Aí os irmãos, alguém deve estar, por que a gente está lendo isso? A gente vai chegar lá. E as suas saídas serão do sul a Cardes Barneia e sairá a Azar Adar e passará a Azimon. Rodeará mais esse limite de Azimon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, e este vos será a fronteira do ocidente. Este vos será o limite do norte. Desde o mar grande marcareis ao monte Or. Desde o monte Or marcareis a entrada de Amate e as saídas
deste limite será até Zedade, dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o limite do norte, e por limite do lado oriental marcareis de Azar-Enã até Sefã. O limite descerá desde Sefã até Riba para o lado oriental de Aim. Depois descerá este e irá ao longo da borda do mar, de Quinerete para o lado oriental. Descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Este vos será a terra. Esta vos será a terra segundo os limites do seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, meia tribo de Manassés, já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança desde o lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. O que isso significa para o estudo de hoje? Significa que o israelita, olha a importância de números, tinha o dever de cumprir a lei civil nessas regiões. É nessas regiões, a lei civil, meus irmãos, estou falando. É por isso que quando o povo foi para o exílio babilônico, por isso que quando o povo foi para o exílio assírio, Deus não cobrou do povo que cumprisse a lei civil na Babilônia, nem cumprisse a lei civil na Assíria ou onde eles fossem jogados. Por quê? Porque a lei civil e a lei cerimonial, em sua extensão completa, é claro que eles cumpriram no exílio certo aspecto da lei cerimonial, mas a sua extensão completa só era possível ser praticado onde? Nessa terra. É por isso que não tem mais lei civil em vigor. Alguém aqui está em Israel? Aqueles que desejam um Estado estritamente teocrático não sabem o que falam. Porque isso é impossível. Isso é impossível. Porque primeiro tinha uma lei na teocracia israelita de que Deus revelaria quem era a mulher adúltera, se ela tinha realmente cometido adultério. Tem essa promessa para a gente que está debaixo da nova dispensação? Não tem essa promessa. Não tem. Então o que a gente faz com a lei civis? Nós a compreendemos e tentamos aplicar a equidade geral. O que é isso? Por exemplo, uma pessoa que rouba não pode sofrer a pena de morte. Porque isso não acontecia na lei de Israel. A pessoa que roubava restituía 4 vezes mais. Essa é a equidade geral. Uma nação que deseja matar só porque alguém roubou, não estou falando de latrocínio, estou falando de roubo. Tá? Roubo, essa nação está em desacordo com a vontade de Deus. Tá? Agora, a pena de morte ela é lícita no homicídio doloso. Tudo bem? E em outras questões que seria outra... Do isso em Oséias, né? Sim. Uma das formas do juízo de Deus, dos motivos do juízo, é que quando há separação entre o reino de Israel e o reino de Judá, Jerusalém, que era onde ficava o templo, se encontrava em Judá, o povo do sul. O povo do norte que estava longe, para evitar essa peregrinação, os reis, a aposta que eles fizeram, eles inauguraram o próprio templo, e elegeram sacerdotes, não da tribo de Levi. Ou seja, descumpriu a lei cerimonial, A lei cerimonial fala que Deus deveria ser adorado no templo, a tribo de Levi deveria ser em Jerusalém. Isso aí. Então teria que peregrinar até lá. Isso aí. Eles fazem o quê? Eles começam a criar o próprio templo, depois disso vai só se agravando, aí começa pós-íconos misturando, que nós temos lá a mistura dos deuses daquela época, junto com o Deus verdadeiro e tudo mais. É um exemplo da questão que a lei cerimonial devia ser observada nesses lugares. Limites, Isso aí. No caso ali era em Judá. É como aquela mulher diz para Jesus, onde se deve adorar? É em Jerusalém, naquele templo? É aqui? Aí Jesus fala, não, os judeus estão certos. É esse contexto aí mesmo. Esse é o plano histórico de fundo, Tá lá no exílio assírio. Ele fala, não, os judeus estão corretos. Onde se adora é no templo de Salomão. Ali a correta adoração acontece. Contudo, chegou o tempo em que Deus busca, o Pai busca verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Ou seja, isso era uma administração da antiga dispensação debaixo do Pacto da Graça. A nova administração agora é exclusivamente, não é que antes não era em espírito e em verdade. A diferença é a exclusividade. Agora é somente em espírito e em verdade, não tendo mais a necessidade do templo. A diferença é a exclusividade.
Não pense que, então a nação de Israel do Antigo Testamento poderia adorar sem espírito em verdade. Não, porque em Oséias a gente vê também o povo adorando só de boca e Deus punindo eles. Não, a diferença é a exclusividade. A exclusividade agora é só em espírito em verdade, não há mais necessidade de um templo. Tá? Por quê? Porque na antiga dispensação havia essa necessidade. Tá? Quem abriu? Deuteronômio 24, 17 a 19, pode ler, por favor? Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem o feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizerem. Tá bom, até aí. Tá bom. Quando a gente vê Ruth, por exemplo, a gente vê que Boaz era um correto cumpridor da lei. Porque Boaz fazia isso. Ele deixava com que coisas ficassem para trás, para que as viúvas, os órfãos, os estrangeiros colhessem e pudessem se alimentar. Por exemplo, não tem como a gente praticar isso hoje, civilmente, estritamente. É uma lei específica para Israel. A gente não é da agropecuária e assim por diante. Mas a equidade geral é o quê? As nossas leis devem contemplar órfãos, viúvas e estrangeiros, biblicamente, tá? Não estou falando de pauta política de estrangeiro, imigração, nada disso. Isso aí é mais complexo, tá? Mas a lei tem que se contemplar isso sim. A justificativa deles era por quê? Porque eles foram estrangeiros na terra do Egito. Essa é a justificativa deles. A nossa justificativa é o quê? Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa já é suficiente. Tá? É por isso que a gente diz, a religião cristã não está nem num extremo nem no outro extremo do aspecto político. A religião cristã é uma religião verdadeira e única que ela tem que redimir os dois aspectos políticos. É claro que um está muito mais equivocado que o outro, né? Mas não, a EBD de hoje não é sobre isso. Agora, 22 do 6 ao 8, por favor. Deuteronômio 22 do 6 ao 8. Se pelo teu caminho encontrares um ninho de pássaro, numa árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre os filhotes. Deves primeiro deixar a mãe partir em liberdade, depois pegarás os filhotes, para que tudo te vá bem e prolongues os teus dias de alegria sobre a terra. Outra lei civil. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do terraço, para que não te tragas sobre a tua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia no terraço. Duas leis civis que são de suma importância para a equidade geral, que as nações poderiam se utilizar. Tá? Deveriam se utilizar. A questão do terraço, né? A questão, por exemplo, de cozer, né, os filhotes, isso aí está mais ligado a nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nós temos ciência disso, por que nós vamos cozer o filhote com a sua mãe? Isso está ligado à nossa imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos o quê? Que nós devemos ser dominadores sobre a natureza, mas o dominador em amor. A gente não é um dominador da natureza severo, cruel. Tá? A gente é um dominador que domina essa natureza, explora. Deus nos deu para explorá-la, mas de maneira que contempla a equidade geral, tá? Da lei civil. O que acontece? A maioria dos pássaros são monogâmicos. E também nos ensina isso. Então, assim, se você matar a mãe ou o pai, nunca mais vai dar filhote. Aí. A maioria, eu acho que quase 99% deles são. Não sabia disso. Interessante. Então, um outro motivo é você ter muito cuidado de matar pássaro. Deus também nos ensina em várias coisas. Se nós buscarmos observarmos a lei como ela requer ser observada, nós evitaremos conflitos contra o próximo e conflitos contra a natureza.
e, obviamente, conflito contra o próprio Deus, mas isso aí já está ligado exclusivamente ao ofício sacerdotal medianeiro de Cristo. Gálatas 3, 23 a 29, se alguém abriu pode ler. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que tudo haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui está ligado, por exemplo, que já falou sobre os estrangeiros. Está ligado, óbvio. Ele já falou sobre a lei cerimonial, em Gálatas ele está falando sobre a lei nesse compêndio tripartidário da lei, né? Tripartidário. Lei moral, lei civil e lei cerimonial. Sim, Gálatas também está falando da lei moral, mas no sentido que a gente não se relaciona com ela de maneira a ter obras derivadas da lei. Porque se nós buscarmos essa obra derivada da lei, nós seremos condenados. Porque ninguém é justificado por obras da lei. Nem moralmente, nem civilmente seguindo e nem cerimonialmente. Ok? Mas no final ali, Paulo já deixa claro que agora, dentro dessa nova dispensação, não tem mais essa questão de a religião ser primariamente étnica, como era em Israel. Sim, tinha espaço para os estrangeiros? Tinha. Mas primariamente a salvação era dos judeus. Vinha dos judeus. Romanos 10 deixa isso claro. Todo o Antigo Testamento deixa isso claro. A salvação era dos judeus. E para a pessoa receber a conversão, ela tinha que ir para Israel. Agora não. Agora nós anunciamos os 4 cantos desse mundo e ninguém precisa peregrinar para lugar nenhum. É por isso que os reformadores sempre foram contra a peregrinação para Roma ou para Jerusalém. Tá? Isso é blasfêmia, isso é contra o ofício de Cristo que nos libertou dessas coisas. Tá? Nós não peregrinamos para nenhum lugar. Jerusalém, meus irmãos, não tem nada de importante no sentido cerimonial ou espiritual para a gente. Ser batizado em Jerusalém é nada. Então, tem gente que tem uma ânsia de ir para Jerusalém ser batizado. Na verdade, esperamos que seja um só batismo. Ninguém fique batizando várias e várias vezes. Tem gente que toda vez que vai batiza. Batiza. Não. Isso não é certo. É um batismo diferenciado, né? Não, fotinha, fica quadrado, né? Fica na casa lá, um batismo especial. Eu fui para Jerusalém, né? É legal, né? Se todo mundo pudesse ter oportunidade para ir, deve ser muito bacana. Você ir ver os lugares onde Cristo andou, os apóstolos andaram, assim como Roma também. Bem bacana, historicamente falando. Mas espiritualmente dizendo, não tem nenhuma validade. Nenhuma mesmo. Tá? Hebreus 8:13, se alguém abriu para a gente ir encerrando, e eu vou ler João 19. Hebreus 8:13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Cristo tornou antiquada a antiga aliança. Nesse aspecto ele está trabalhando todo o estudo. Tá? Nesse aspecto. É por isso que nós não temos mais cerimônias decorrentes da lei. As cerimônias que nós temos hoje é o quê? É o batismo e a Santa Ceia. Tá? E a liturgia do culto solene. São as cerimônias. Não tem mais nenhuma cerimônia. Tá? Nenhuma. Por que isso? Porque está escrito, além de estar em Hebreus, né? Hebreus todo vai ser sobre exposição, sobre cerimônias. Em João 19, do 28 ao 30, diz assim, Jesus, no seu período ali, último, depois, vendo Jesus que tudo já estava o quê? Consumado. Para se cumprir o quê? A Escritura. Lembra que ele falou lá em Mateus 5, 17, que ele veio cumprir a lei e os profetas? Agora ele, no Calvário, agora ele sangrando na cruz, ele vendo que tudo está consumado e vendo que tudo foi feito para se cumprisse as Escrituras, tudo que ele falou no início do seu ministério, no Sermão do Monte, tendo chegado à concretização final, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado.
e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado, meus irmãos. Está consumado. Não tem nada que a gente possa fazer para adquirir a salvação. Nada, nada. Cristo fez tudo. Sabe por que nós estamos debaixo do pacto da graça? Porque Cristo é o nosso representante, é o nosso segundo Adão, e ele estava debaixo do pacto de obras. O pacto da graça foi feito nele, para que nós não precisássemos cumprir o pacto de obras. Então Cristo, ele cumpriu, foi o único ser humano, o homem-deus, que cumpriu todo o pacto de obras, e ele cumpriu. Ele cumpriu a lei civil, ele cumpriu a lei cerimonial, ele cumpriu a lei moral, ele cumpriu tudo, porque ele é o nosso representante. Mas ainda assim que foi no madeiro. Por quê? Porque ele era o nosso representante. Ele precisava se tornar maldito, porque nós somos malditos. A lei diz isso, nós somos malditos. Maldito todo aquele que não cumprir a palavra desta lei. Nós somos malditos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu Cristo Jesus. E Cristo, por causa da glória do Pai e por amor a nós, consumou. Ele cumpriu. Está consumado. E agora nós temos essa liberdade cristã. E agora nós temos essa liberdade de não ter mais a condenação da lei. E é por isso que a gente volta para a lei com gratidão, a lei moral. Não com pacto de obras, com gratidão. Porque Cristo disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Eu amo Cristo, eu guardo os mandamentos de Cristo. É isso, meus irmãos. Está consumado não significa que a gente vive uma vida cristã desregrada sem observarmos moralmente a lei de Cristo, que é a lei de Deus. Não. É por gratidão. E clamando Abba Pai com o Espírito, nós o pedimos todos os dias que nos capacite a cumprir. Todas as manhãs a gente pede isso. E todas as noites a gente pede perdão por não ter conseguido. Essa é a vida cristã. Até que estaremos ausentes do corpo e presentes com Cristo. E nós poderemos, assim, cumprir integralmente toda a lei. Porque a justiça será plenamente infundida a nós. Hoje ela só foi declarada. Hoje nós somos declarados justos, mesmo sendo pecadores. Um dia ela será plenamente infundida a nós. E nós plenamente cumpriremos a lei de Deus. Primeiro em alma, quando estivermos ausentes do corpo. Depois na ressurreição dos mortos, em alma e em corpo. E os nossos corpos serão para a glória de Deus. Isso ainda nós buscamos fazer, mas muitas das vezes desonramos o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, depois eu vou colocar, a gente já viu isso,